Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço News, um lugar para falar sobre notícias que foram relevantes durante a semana e que ficaram em destaque. Eu vou falar sobre ciência, tecnologia, filmes, séries. Na realidade, eu vou falar sobre todo e qualquer assunto que esteve em destaque. E o Diário de Bordo Espaço News acontece todos os domingos. Então, galera, vamos comigo para assistir mais um assunto super interessante. Fala, galera, beleza? Gente, hoje eu vou falar de 3 assuntos importantes que ocorreram no decorrer da semana, que são assuntos que devem ser falados, devem ser debatidos, são assuntos que influenciam muito o nosso dia a dia. O primeiro assunto que eu vou falar é sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Mundial de Economia em Davos. Esse fórum é muito importante porque está cheio de chefes de estados, pessoas da área de indústria, de economia ali, e acaba sendo uma vitrine positiva para qualquer país. E seria uma oportunidade muito grande de Jair Bolsonaro, que é o presidente eleito do Brasil, informar suas ideias, falar um pouco mais do seu governo, até para tirar um pouco da visão negativa que o Brasil tem nos últimos anos, tá? Desde que houve o impeachment da Dilma, o Temer assumiu e o Brasil é visto muito negativamente lá fora no Brasil. Lá fora ele é visto muito negativamente e era uma oportunidade para o Bolsonaro poder limpar um pouco essa imagem. Mas o que aconteceu? Ele foi lá, fez um discurso extremamente raso. Ele praticamente repetiu o que ele falava na campanha dele, que já era raso pra caramba, sem conteúdo. Repetiu isso e foi um discurso extremamente curto, muito curto, e acabou tendo efeito muito mais negativo do que positivo, porque ele não falou para que veio, ele só repetiu o que vinha repetindo nos discursos dele durante a campanha eleitoral e na posse. Esse é o grande problema. Ele não falou nada. Ele ficou mais tempo do que qualquer outro presidente em Davos e não fez nada. Pelo contrário, o discurso dele foi ruim, gerou uma onda negativa maior ainda e acabou, na realidade, enterrando ainda mais as relações internacionais do Brasil. Era melhor ele não ter ido do que ter ido e feito aquele papel. Ele passou vergonha, o Brasil passou vergonha. Tem muita gente se perguntando como um brasileiro pode ter elegido um homem como esse. E eu me faço a mesma pergunta. Como brasileiros podem ter votado nesse homem? Na realidade, se você for analisar mesmo, ele teve uma rejeição muito grande. Se você computar os votos válidos que elegeram ele, os votos em que o Haddad recebeu, os votos nulos, brancos, isso supera em muito os votos que o Bolsonaro recebeu. Então ele teve uma rejeição muito grande. Na realidade, ele ganhou porque os opositores dele não se uniram. Exatamente isso, não se uniram. Quem não gostava dele não votou nele, mas também não votou no Haddad. Essa é a questão. Então, se essas pessoas tivessem votado no Haddad, ele hoje não seria presidente. Nós teríamos um presidente que soubesse falar lá fora, que soubesse se expressar, que soubesse impor um governo melhor. E a gente está vendo isso, que ele não sabe ser um presidente. Porque um presidente lá fora, um representante máximo de uma nação, vai para um fórum importantíssimo e fala meia dúzia de abobrinhas, como se fosse aquela moça que fala no Google quando você pergunta alguma coisa. Então a gente não precisa de um presidente. E foi vergonhoso. O discurso era horrível. Não se sabe se o discurso, ele não soube ler direito o discurso, ou se a pessoa que escreveu o discurso também era ruim. Ainda tem essa, porque ele foi absurdamente mal. Absurdamente mal. As críticas para ele são de vários jornais no mundo inteiro. Várias pessoas estão criticando ele. E tenho certeza
que os próprios apoiadores dele aqui no Brasil, da área da indústria, da área de comércio, já estão com o pé atrás. Essa semana nós já tivemos um outro porém muito grande, quando também várias empresas sendo dispensadas de enviar frango para o mundo árabe. E isso tudo por causa da ideia ridícula dele tirar a embaixada brasileira de Tel Aviv e botar para Jerusalém. O mundo árabe chegou e falou que eram problemas técnicos, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que isso é retaliação para a decisão idiota de Jair Bolsonaro de tirar. E o que acontece? Uma perda muito grande na área de comércio brasileiro. O maior país que importa frango brasileiro é a Arábia Saudita. O outro é a China. E da mesma forma nós estamos tendo uma má relação. O governo Jair Bolsonaro está tendo uma má relação com a China. O que isso acaba significando? Que nós perdemos espaço comercial por causa de uma pessoa com falta de capacidade para governar. E isso foi visto em todas as decisões que ele teve e agora em Davos. Você acha que algum investidor internacional vai ter coragem de investir no Brasil? Não vai, de jeito nenhum. Eu não teria. Você investir num país que está com um governante inapto, com uma equipe econômica inapta, você investiria? Eu não investiria. Está muito instável o governo dele. Muito instável. E fora a crise que está acontecendo dentro do governo dele por causa do filho dele. A possível ligação dele com milícias, com crime organizado. Então, acaba gerando mais coisas negativas. Acaba gerando, e fora que ele não deu, ele ficou irritado. Olha só, é um presidente que se irrita. Ele ficou irritado porque ele foi criticado e decidiu não dar entrevista para a imprensa. O que ele fez foi deixar uma repórter do SBT entrevistar ele. Pegou muito mal. Ele só dá entrevista para quem fala bem dele. Ele está agindo como uma criança de 5 anos. Ele está agindo como um adolescente. Ah, falou mal de mim, não quero mais falar. Ele é um presidente da República. Ele tem que se comportar como presidente da República. Ele não se comporta como presidente da República. Isso é ruim, muito ruim para o Brasil. Muito ruim. Não é questão de torcer contra ele, não. Ele mesmo está fazendo as coisas contra ele. Ele mesmo, pela falta de maturidade, pela falta de capacidade. Eu vou dizer até pela falta de inteligência, porque ele está demonstrando cada vez mais falta de inteligência. Aí você se pergunta como esse homem se elegeu. Como esse homem se elegeu. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil mesmo. Você acreditar que 30 e poucos por cento de brasileiros votaram nesse homem. 30 e poucos por cento. Difícil você acreditar nisso, mas foi o que aconteceu. Mas, gente, essa não é a única notícia que aconteceu essa semana. Teve outra. Essa também é muito preocupante. Infelizmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus filhos participaram negativamente. O deputado reeleito pelo 3º mandato no Rio de Janeiro, Jean Willis, deputado federal, ele anunciou essa semana que não voltará mais para o Brasil. Ele já não estava no Brasil, estava fora do Brasil, falou que não voltaria mais para o Brasil, que estaria abrindo mão de seu mandato, 3º mandato como deputado federal para o Rio de Janeiro, porque ele está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado direto de morte. Isso diretamente. E mesmo ele tendo escolta policial, o medo é muito grande, porque as ameaças têm se tornando cada vez maiores. E nada tem sido feito quanto a isso. Nós sabemos que o Freixo é outro que é ameaçado direto, porque ele luta contra as milícias no Rio de Janeiro. Ele tem escolta policial. Ele, a família dele, escolta policial 24 horas, porque ele é ameaçado de morte direto. E nós sabemos o que aconteceu com a Marielle Franco, que também era do PSOL, ano passado. Ela foi morta
Ela e seu motorista foram mortos e as investigações já estão 100% apontando para a milícia, para os milicianos, grupo que ela lutava contra. Ela luta contra o Freixo, Marcelo Freixo, luta contra. E o Jean Willis está sendo ameaçado para não ter o mesmo destino da Marielle Franco. Ele decidiu sair do Brasil e ir para fora do Brasil. E o que isso repercute para o Brasil? Muito negativamente. Mostra que o Brasil não está estável, mostra que a força criminosa no Brasil está agindo de forma a atacar seus parlamentares, já ataca a sua população, está atacando os parlamentares e nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Marielle foi morta, claro, o crime já está praticamente desvendado, mas ainda está acontecendo isso. No Rio de Janeiro, pessoas são ameaçadas de morte por lutar contra o crime organizado, que é a milícia, por se portar contra determinados tipos de atitude. Várias pessoas aqui no Brasil estão sendo ameaçadas porque ou lutam por a liberação do aborto, ou lutam contra a discriminação, determinada discriminação, são atacados por pessoas que não querem esse tipo de pessoa aqui no Brasil, não querem a democracia, não querem o diálogo e atacam. Isso é extremamente ruim para o Brasil. E para piorar a situação, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro fez a coisa errada. Todo mundo sabe que Jair Bolsonaro e Jean Willis não se bicam. São pessoas opositores um do outro, veemente. Bolsonaro já fez muitas coisas contra o Jean Willis. Jean Willis não ficou calado, falou ou agiu. Os dois não se bicam. Mas um discurso de um presidente da República que representa o Brasil todo não poderia ser esse nível. Abriu o Twitter dele e comemorou esse dia. E nós sabemos o que ele comemorou. Ele e o filho dele. É uma postura de presidente da República? Não. É uma postura de um adolescente, de um moleque. Novamente falo, ele não está habilitado para ser presidente da República. Pelo contrário, ele disse, enquanto candidato, ele ia lutar para trazer estabilidade contra as facções criminosas. E ele não está fazendo isso. Porque ele tinha obrigação moral de garantir, chegar e falar: não, Jean Willis, você pode continuar no Brasil, nós vamos garantir a sua segurança e a segurança de todos os brasileiros. Mas ele não fez isso. Um dos primeiros decretos dele foi em relação a armas de fogo, para posse de armas de fogo. Foi isso. Em vez de melhorar a situação da segurança nacional, ele libera a posse de armas em residência. Isso que ele faz. Mas trabalhar contra essa violência que está se colocando, ele não faz. E pior, vamos lá, pior. Ele é um homem, ele e a família dele apoiam os milicianos. O filho dele, que está sendo investigado pelo Ministério Público, já fez várias declarações e fez homenagem a policiais que estão ligados à milícia. O próprio assessor dele, Queiroz, já vem em investigação que eles podem estar sendo ligados a milicianos. E pior, o próprio presidente já fez declarações desse tipo. E essas declarações são muito, muito, muito sérias, porque envolvem o presidente da República com crime organizado. O presidente e a família dele. O Ministério Público já está correndo atrás disso. Mas isso é muito sério mesmo. Cadê a democracia? Cadê o direito da gente expor nossas ideias? Nós não podemos expor, porque se nós expormos e alguma pessoa não gostar, eu vou matar você. Isso é certo? Isso é correto? Não é correto. O presidente da República deveria agir? Sim, deveria agir. Garantir. Cadê o Moro? Cadê o Moro também? Ele é o ministro da Justiça. Cadê ele? Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. É um governo na boa. Um governo, eu vou falar a palavra aqui, me desculpa, é chula de merda mesmo. De merda. Isso é muito sério. Muito sério. Está sendo o pior governo do Brasil, porque permitir esse tipo de coisa é um absurdo. Eu não acredito que isso esteja sendo permitido. Ele tinha a obrigação moral de chamar
João Willis, vamos conversar, nós não nos entendemos, mas a sua situação é muito grave, nós vamos garantir a sua proteção. Não. Bate palma e fala, viva, ele foi embora. O Brasil não é dele, ele é só um administrador. É um absurdo. Muita gente está chamando o João Willis de covarde. Você foi eleito, você tinha que estar lá nos representando. Gente, está sendo ameaçado de morte. Ameaçado de morte. Não é qualquer um que aguenta isso. Não ter sua liberdade. Tem que andar com policiais o tempo todo para garantir a sua integridade. Viram o que aconteceu com Marielle Franco? Vocês viram? Não, ele está certo, está correto. E, de certa forma, isso abre uma janela muito grande para que isso seja divulgado. Não só o caso dele, mas de outros também que estão sendo ameaçados. Outras pessoas que estão sendo ameaçadas. Porque é muito fácil você chegar e falar, ele é covarde. E não se colocar na pele dele. Porque eu garanto que você não teria metade da coragem que ele teve de botar a cara dele a tapa. Porque é fácil falar. Através das redes sociais é muito fácil falar. Através na tela de um computador é muito fácil falar. Quero ver você falar isso na frente. Você enfrentar o que ele enfrentou. Ele é muito mais homem do que muitos homens aí se dizem. Porque ele enfrentou isso tudo. Só que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E isso foi o limite final. Entendeu? Esse é o limite que nenhum ser humano aguenta. E eu de forma alguma questiono ele. Eu bato palmas porque ele foi corajoso, ele enfrentou muito. E chegou a hora dele chegar e mostrar que isso está acontecendo. O João Willis não aguentou. Ele decidiu abrir isso de forma ele abriu esse leque, mostrou isso para todo mundo. Mostrou também o caso do Marcelo Freixo. Mostrou o que aconteceu com Marielle. Quer dizer, ele abriu o cerco para que outras pessoas que estão sendo ameaçadas também possam se resguardar. Porque as pessoas lá fora, na França, foi aberto um grupo para ajudar pessoas que estão sendo ameaçadas de morte aqui no Brasil por ideologia, política, qualquer ideologia sendo ameaçada de morte e para serem protegidas. Infelizmente, o nosso governo não está protegendo as pessoas. Infelizmente, isso está acontecendo. Estamos vivendo dias negros. São 4 anos que vão ser negros. Mas espero que isso termine logo. Espero assim de coração. Para finalizar esse assunto de hoje, isso aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 25. Vocês lembram do acidente de Mariana, que aconteceu quando uma barragem da Vale, de uma empresa ligada à Vale, rompeu e matou muitas pessoas. Outra barragem rompeu, dessa vez em Brumadinho, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa barragem rompeu, foram até agora 9 mortos e mais de 300 desaparecidos. A barragem rompeu e um mar de lama acertou o Brumadinho. A cidade está um caos. Mais uma vez isso acontece. Mais uma vez a Vale do Rio Doce está envolta numa lamaçal de corrupção, de má gestão. São uma área imensa de Brumadinho está envolta em lama. Estão fazendo resgate. São 300 desaparecidos. 300 pessoas desaparecidas. Então a possibilidade maior é que essas pessoas desaparecidas são mortas. Isso é uma tragédia muito grande. Lembro que Mariana também foi no início do ano. Além da tragédia, Mariana teve o problema depois, as consequências daquilo. A consequência ambiental é gigantesca de Mariana, e a consequência ambiental em Brumadinho também é gigantesca. Tem a consequência de perdas humanas e a consequência ambiental e depois as consequências que vão acontecer. Aí lhe pergunto, a Vale vai responder? Ela tem que responder, porque da última vez ela não respondeu.
Foi feito um escarcel daqui, um escarcel dali e nada foi resolvido. Os culpados não foram punidos. Será que vai ser punido dessa vez? E aí? Isso é grave, isso é muito grave. Mostra como está ruim o Brasil. Essas 3 notícias são ruins para o Brasil. Pegam negativamente o Brasil. É uma vitrine de horrores. Presidente ineficiente. Cidadãos brasileiros sendo acusados, sendo ameaçados de morte, tendo que ir embora do Brasil. E a questão ambiental. É uma vitrine negativa. É o Brasil vitrine dos horrores. É isso que está acontecendo. Essa semana só foi coisas horríveis. Só teve notícias horríveis. E como a gente resolve isso? Como resolve essa questão? Da única forma possível. Vamos nos posicionar. Nós brasileiros temos que nos posicionar. Temos que mostrar para o mundo que nós não queremos, para o Brasil que nós não queremos, que nós queremos que esse presidente tome jeito, queremos que nossos cidadãos brasileiros não sejam ameaçados de morte, seja realmente que o que ele prometeu, que o Jair Bolsonaro prometeu, segurança pública, cumpra. Porque ele prometeu, né, que ia trabalhar para a segurança pública. Não disse como. No projeto dele ele não disse como, mas ele prometeu e ele não está cumprindo. E que preserve o meio ambiente, que já está há muito tempo. Desde a crise de Mariana, de outras crises aí, que a gente sabe que tem muitas coisas aí. O Brasil está sendo devastado por questões ambientais. E principalmente com a liberação, todo mundo liberação de agrotóxicos mortais para a população brasileira consumir legumes com agrotóxicos altamente cancerígenos. Ainda tem essa questão, né? O Brasil está uma vitrine de horrores. Realmente, o Brasil está uma vitrine de horrores. Horrores mesmo. Bem, galera, o vídeo de hoje foi para falar sobre esses 3 assuntos. O vídeo aqui do Espaço News. Espero que na próxima semana eu traga assuntos mais leves. Assuntos que não tenham teor tão pesado. Eu espero de coração que nessa semana que vai chegar, essa próxima semana, os assuntos sejam melhores. Entendeu, galera? Bem, galera, hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã e tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo. Clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!